Deputado Zé Bentor, a palavra é sua. Quero cumprimentá-lo, relator na presidência, Carlos Marum, e os demais membros parlamentares. O deputado Badi e o deputado Pimenta já caiu nos detalhes dessa indagação. Quero cumprimentá-lo também, doutor Rodrigo. Algumas poucas questões, talvez com um enfoque um pouquinho diferente. Não sei se o senhor tomou conhecimento que Marcelo Odebrecht ficou preso um tempo grande se recusando a fazer qualquer tipo de delação. E depois de um certo tempo preso, dizem que sob muita pressão, inclusive do pai, aqueceu e fez a delação. Mas a delação que ele fez não incluiu a senha desse intranet que o senhor se referiu, nem do outro sistema, dos dois que estavam na Suíça. E ele se recusou durante um certo tempo grande a fornecer essa senha, dizendo que ela havia sido extraviada. O senhor tem conhecimento disso? Pela imprensa, deputado. Com relação à pressão que o senhor mencionou, ele realmente ficou preso por muito tempo sem haver feito o acordo e, na verdade, o senhor tem razão quando o senhor fala que foi pressionado. Eu não digo pelo pai, mas os executivos, principalmente do Departamento de Operações Estruturadas, estavam pressionando muito para que fosse feito um acordo, porque eles tinham medo da prisão preventiva e eles pressionaram demais a empresa. E a empresa acabou cedendo, porque se não fizesse, eles iriam fazer individualmente e isso daí iria causar um problema, um dano na estratégia, porque não se poderia controlar. Essa pressão sobre delação de acusados presos está sendo uma coisa comum aqui na Lava Jato, mas isso já estamos acostumados. A minha preocupação aqui está com a informação que o senhor trouxe sobre a falsificação de documentos. Porque não seria esse o tempo necessário, suficiente, para que os documentos que estavam nessa intranet, no outro sistema, na Suíça, fossem alterados para a conveniência de tal ou qual? Sem dúvida, e foram, né? A perícia que eu estou encaminhando para a CPMI comprova isso. Uma outra questão que eu queria indagar do senhor está baseado também naquela declaração que o senhor deu agora há pouco sobre a extradição. O senhor obteve a permissão para ficar na Espanha, porque tem dupla cidadania, e disse que o Ministério Público no Brasil já se manifestou para que fossem remetidos para a Espanha em cumprimento à Convenção de Palermo as acusações que pesam contra o senhor no Brasil e os tratados internacionais que o Brasil é signatário, e que mesmo assim não são remetidos tais documentos e o processo não é remetido para a Espanha. A minha indagação: o senhor orientou o senhor advogado do Brasil, teria interesse de provocar essa remessa para a Espanha? E veja aqui que eu lhe digo com um duplo sentido: que lhe permitisse se defender na Espanha e provar sua inocência, e o outro lado, que não permitisse uma irregularidade como essa, onde um juiz deixa de cumprir uma convenção de Palermo e os tratados internacionais. Isso aqui permitiria talvez uma denúncia no CNJ? Por que o juiz não cumpre uma decisão como essa, não cumpre uma determinação legal como essa? Bom, deputado, nós sabemos que o juiz Sérgio Moro já tem uma tendência de, digamos assim, num termo popular, abraçar a competência, inclusive do território nacional brasileiro. No meu caso, especificamente, tem a decisão unânime do Pleno da Audiência Nacional de 17 magistrados que negaram a extradição, e por conta disso ele perdeu a jurisdição em razão do artigo da Convenção de Palermo e dos tratados bilaterais Brasil e Espanha. Ele tem que remeter o caso, as provas, o que seja.
ele pode remeter, como pode não remeter. Eu entendo que ele não remete, que esses processos, embora o Ministério Público, pela Secretaria de Cooperação Internacional, já tenha emitido parecer nesse sentido, eu entendo que as provas não foram enviadas até agora, porque as únicas provas que eles têm são delações premiadas, que não têm nenhum tipo de prova que corrobore. E mais, eles têm conhecimento que aqui na Espanha, esse tipo de prova produzida em sede de termo de acordo de delação premiada, a câmbio de benefícios, não é aceito, não é admitido como meio de prova lícito. Então, eu entendo que não é encaminhado por conta disso, que eles sabem que isso não é prova suficiente para me condenar. Mas o senhor mesmo... Aliás, deputado, só concluindo, aqui na Espanha, o senhor advogado, o senhor deve conhecer com certeza, teve um juiz, o Baltasar Garzón, que ele tinha uma linha parecida, era muito midiático, e costumava grampear advogado e autoridades, etc. E ele acabou preso. Aqui na Espanha, delação premiada não é prova. Aqui também. Verdade. Infelizmente, o direito brasileiro com certeza vai chegar a hora que vai corrigir isso. Mas veja, o senhor também se referiu que, além das delações premiadas, houve uma busca e apreensão no seu escritório, e onde há material que, além de traduzir a realidade dos fatos, pode corroborar com as suas afirmações e ser prova a seu favor. E isso poderia também ser traduzido numa experiência positiva que podia beneficiá-lo. Sem dúvida. Sobre a busca e apreensão no meu escritório, eu encaminhei um requerimento à Ordem dos Advogados, à Comissão de Prerrogativa em São Paulo, porque o mandado de busca e apreensão ele não foi restrito a mim e aos clientes eventualmente envolvidos na Operação Lava Jato. Ela foi uma busca que acabou atingindo outros advogados do meu escritório, equipamentos como HDs, documentos, etc., que inclusive pertencem a outros clientes que não tem nada a ver. Ações de divórcio, ações de direito civil, isso tudo foi levado. Eu fiz um requerimento à Comissão de Prerrogativas de São Paulo, pedindo que fosse feito acompanhamento e a questão do abuso de autoridade, porque o mandado não foi circunscrito, como diz o Supremo Tribunal Federal em precedentes anteriores, que deveria ser. Isso colocou em risco a prática da advocacia de outros colegas, contratados por mim ou não, isso não vem ao caso, e de outros clientes que tiveram seu sigilo não protegido. Essa busca e apreensão já tem mais de um ano que ocorreu. Até hoje, o material que foi apreendido não foi disponibilizado em lugar nenhum. E com certeza, deputado, se for disponibilizado, vai comprovar os serviços que eu prestei e que os funcionários, etc., que eu já comuniquei à Receita Federal dentro do que foi autorizado pelo presidente da OAB, doutor Márcio José da Costa. Então, veja, por que eu estou me referindo a esse aspecto? Que tem um tom legal que o seu advogado, com certeza, trata com toda a competência aqui no Brasil, mas há um outro que nós vamos deixando passar, relator Marum, vamos deixando passar, e esse caso na investigação da Lava Jato, já tem vários deles. Se nós vamos começar a lembrar que houve um grampo de um preso na cela, eu não sei como é que... Se nós formos lembrar que obtiveram o sigilo do BlackBerry, deputado... Lembra-se de Vadim Marum? Respeitando um tratado internacional. E vai passando. Aí tem a condução coercitiva sem... E vai passando. E aqui nós temos mais um caso que eu acho que nós podemos, talvez, não deixar passar. Quer dizer, escute aqui. O senhor com diretamente interessado. Vai mandar para a Espanha ou não? Por que não manda? CNJ, por que age dessa maneira? Como é que pode acontecer desse jeito? Eu estou falando, não é de um caso, eu estou falando de vários casos. Da mesma maneira como eu digo aqui, o senhor se referiu à ameaça dos procuradores. O senhor solto. Imagine o que eles não fazem com quem está preso para obter a delação. Sim.
Então, são coisas que vão acumulando, e nós aqui vamos deixar passar, que é uma coisa que a gente vai ficando comum, vai virando comum, uma coisa natural. Acontece. Nós temos que nos insurgir contra isso, porque isso não é comum. Isso não é o direito. Essa não é, daqui a pouco vira uma investigação estruturada. Veja só, um outro detalhe que o senhor comentou, que eu acho que também era uma coisa que talvez pudéssemos explorar, talvez o senhor possa fazê-lo. Se eu entendi bem, o doutor Zuccolotto era seu correspondente antes de tudo isso acontecer. Sim. Então o senhor tinha uma relação profissional do seu escritório com o dele em outros casos. De naturezas diferentes, trabalhista, criminal, seja lá como fosse. Trabalhista e fiscal. Não seria difícil, apesar de terem subtraído os subestabelecimentos, através das publicações, das correspondências, comprovar a relação de dois escritórios, que é comum em qualquer situação. O senhor também, com essa prova, poderia... Veja, seria fácil comprovar a relação de dois escritórios com toda a facilidade anterior ao fato ocorrido. Sim, existem e-mails que foram trocados, pagamentos, etc. E uma relação normal e legal entre dois escritórios correspondentes. No caso, eu não era correspondente dele, ele era nosso. O que chama a atenção do subestabelecimento, Excelência, é que eu não vou discutir se ele havia autorizado ou não, porque eu tenho um e-mail que demonstra que ele autorizou e me enviou a lista de advogados para eu colocar no subestabelecimento. O que chama atenção, ele poderia ser desentranhado, ele poderia ter autorizado e depois se arrependido e dito ao cartorário, olha, não quero. Mas ele teria que renunciar à procuração, ele teria que renunciar ao estabelecimento e pedir desentranhamento. Exato. Não é só desentranha aqui porque eu quero, não é assim. Ele tem que renunciar ao estabelecimento e pedir o desentranhamento. E como ele havia me autorizado formalmente a subestabelecer, ele teria que partir dele me comunicar que ele não autorizava mais. Isso não aconteceu. E mais do que isso, o juízo que desentranhou teria que dar um despacho desentranhando. Não há despacho, não há publicação. Mas veja que é a formalidade. Porque, e veja isso aqui, tudo que eu estou lhe falando, eu estou pegando vários aspectos. Esse aqui é mais um dos aspectos. Porque a opinião pública acha, como está dando certo, está pegando bandido, está pegando não sei o que, então pode fazer tudo, faça qualquer coisa, pode fazer o que quiser. Não pode fazer o que quiser. Tem lei estabelecendo o devido processo legal, e o direito de defesa e assim por diante, não pode fazer isso. Então, o senhor pode ter como demonstrar cada uma dessas coisas com muita veemência. Sim, tranquilamente. Isso daí poderia ter causado um dano irreparável. Se passa um prazo, se perde um prazo, se não se acompanha o processo. Isso é um problema ético também, porque se ele não autorizou, como ele havia autorizado por e-mail, se ele desautorizou, ele deveria comunicar. Isso nunca aconteceu. O senhor disse que tinha documentos que foram escondidos. O senhor tem quais são esses documentos? O senhor poderia relatar para nós quais são eles? Sim, são as respostas às fiscalizações da Receita Federal que ocorreram no meu escritório, nas minhas empresas, pessoa física. Eu encaminhei parte delas, que eu acho que é as mais relevantes, para a CPMI. Porque as partes que eu encaminhei esclarecem todas as acusações que fizeram contra mim. Se eles não tivessem escondido isso, eles não teriam justa causa para me acusar. Primeiro. Segundo, existiria, no caso da advocacia, a questão de suspensão ou impedimento, que eu nunca aleguei, e também não é uma questão preliminar, que eu não sei se seria o caso. Isso é mais uma questão que nós temos que discutir, né? Quem é melhor investigar a gente, né? Qualquer que seja acusado. O promotor que acusa ou o advogado que defende? Porque um vai subtrair aquilo que prejudica, outro vai subtrair aquilo que ajuda, né? Mas me diga uma coisa, o senhor falou há poucos instantes, eu não entendi direito, a situação que o doutor Marcelo Miller apresentou uma relação de políticos que poderiam ser delatados. O senhor podia esclarecer melhor essa situação? Não, ele não apresentou o papel.
Ele não apareceu, ele não apresentou um papel. Primeira atitude dele que me chamou a atenção foi o seguinte: eu, por uma lealdade que estava, vamos dizer, colaborando, em contato com o Ministério Público e de boa fé, eu fui convocado para uma reunião na Odebrecht com os advogados, com o Dr. Maurício Ferro, Dr. Adriano Maia, Dr. Marcos Simões, Dr. não me lembro qual era o outro advogado. E quando eu comuniquei isso, o procurador, na época, Marcelo Miller, ele sugeriu: então vai lá e grava. Eu falei: mas como que eu vou fazer isso, doutor? Eu vou numa reunião de advogados, vou gravar a reunião de advogados. Nesse momento, o procurador Sérgio Bruno, ele falou: não, então vai lá, escuta e vem aqui contar para nós. Aí, deputado, o que aconteceu foi o seguinte: o Adriano Maia, quando fez o acordo, o Dr. Maurício Ferro, quando fizeram o acordo com a Procuradoria, me colocaram numa situação de que eu estava fazendo jogo duplo e inviabilizaram. Mais do que isso, nos outros países, eles chegavam para os políticos, por exemplo, no Panamá, e diziam que eu estava nos Estados Unidos. Ao invés de falar que eles estavam delatando os políticos, eles me colocavam nos outros países que eu estava nos Estados Unidos delatando o presidente da República do Panamá, para me colocar numa situação que eu tenho que responder rogatório até hoje. E não tem problema em responder rogatório. Eu atendi mais de 7 países, vou atender a Venezuela dia 12. Entretanto, isso que eles fizeram, eu passei a ser ameaçado de vida, não sei nem por onde vinha, porque todos esses países achavam que eu estava nos Estados Unidos delatando esses políticos, essas pessoas de outros países. Essa foi a estratégia que eles usaram contra mim. Eu digo, mas o doutor... Uma pergunta, só eu não respondi a sua pergunta. Ele não me deu uma lista por escrito. Ah, sim. Ele começava a falar nomes de parlamentares, de políticos e de diretores de empresas estatais e outros... Mas que o procurador-geral tem interesse em ver delatado, é isto? O Marcelo Miller... Não sei se o Marcelo Miller colocou, o procurador-geral não sei, mas veio do Marcelo Miller. Uma última questão que eu queria lhe dizer: com essas manipulações no intranet, no outro sistema, e com o controle através de pseudônimos de valores e com os desvios que os postos executivos faziam, e com a destinação, ora contribuições legais, ora doações legais, ora caixa 2, caixa 3, a gama de opções, aquilo ali podia fazer qualquer coisa. Pode fazer tudo. Sim, ali. Pode ser, por exemplo, pode ser reforma em fazenda, em sítio, pode ser doação para cá, para colar, pode fazer o que quiser. Sim, até o pagamento dos bônus dos próprios executivos. Tá bem, estou satisfeito.